estamos aí nos aproximando da festa da grande Santa Rita de Cássia no dia 22 de maio e resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho da vida dela e explicar acerca de algumas confusões que as pessoas fazem acerca da vida dela e da forma como ela viveu a santidade dela. Bom, eu vou me basear nesse livro aqui sobre a Santa Rita de Cássia. Santa Rita, ela nasceu no ano 1371. Aos 13 anos de idade, Santa Rita foi prometida em casamento a um homem chamado Paulo Mancini. Ela foi prometida em casamento aos 13 anos e se casou com ele aos 14 anos. Bom, o começo do casamento não foi nada fácil. O Paulo era um homem extremamente rebelde e turbulento. Era intratável, violento e briguento. Ele participava de um partido político e esse partido sempre fazia violência, sempre arrumava brigas com um outro partido e ele estava sempre envolvido nessas brigas, nesses conflitos. E Santa Rita sofreu demais com esse caráter, né, muito áspero, muito grosseiro, muito briguento dele, muito rude. E Santa Rita sofria e rezava. Bom, depois eles acabaram tendo dois filhos gêmeos, o João Tiago e o Paulo Maria. Nisso ela tinha 16 anos de idade. Veja, muito jovem, ela se casou foi prometida em casamento com 13, casou com 14, 16, ela já tinha filhos gêmeos. E ela passou muito aperto nesse casamento, porque ela tinha que cuidar deles praticamente sozinha aos 16 anos, porque o marido, muito violento, não dava atenção para as crianças, não era doce com ela. Quando ela vinha falar alguma coisa, ele já respondia com estupidez, com aspereza. Mas ela, em momento nenhum, ela reclamou do casamento. Ela não reclamava para a família dela, não reclamava para as amigas. Ela apenas rezava, pedindo a conversão do marido e agradecendo a Deus pela força que Deus dava para ela suportar tudo isso. Bom, só que essas orações, elas não foram em vão. De fato, com o passar do tempo, o Paulo foi mudando, foi se tornando uma pessoa mais agradável. E aos 18 anos já de casado, né, Santa Rita, ela já não desejava outra coisa a não ser ficar com o marido. O marido já era uma pessoa muito atenciosa, era muito doce com os filhos. E ele viajava muito, né, a trabalho, ele era comerciante. E todas as vezes que ele viajava, ela sentia saudade dele. Ela falava que ela sofria porque ela gostaria de permanecer ao lado dele. E toda vez que ele viajava, ele sempre trazia uma surpresa para ela, que era algum mimo, alguma lembrancinha que ele comprava do país que ele tinha ido, da região que ele tinha estado, para que ela se lembrasse dele. E ele foi se tornando cada dia melhor com as orações dela e também com a forma doce como ela o tratava. Apesar dele, no início do casamento, ter sido muito áspero, muito violento, tudo isso ela respondia com doçura, com ternura, com muito carinho. Ela era muito amigável para com ele. Tem até uma frase de São José Maria Escrivá que retrata muito bem a forma como ela agiu com ele, né? São José Maria fala que nós devemos afogar o mal em uma abundância de bem. E foi exatamente isso que ela fez, e isso de fato foi amolecendo esse coração tão duro dele. Ele se tornou mais atento tanto a ela quanto à educação dos filhos, mais interessado. Ele inclusive pedia conselhos para ela. Aquele homem que no início, quando ela ia falar qualquer coisa, ele falava: cala a boca, você não tem nada a ver com isso. Ele começou a pedir conselhos nos negócios que ele fazia, do serviço dele. E ela, com muita paciência, muita ternura, muito carinho, o aconselhava. O tempo foi passando, o Paulo Mancini se converteu. No começo ele frequentava a missa às vezes, mas depois ele frequentava com ela a missa todos os domingos, ajudava ela com a educação religiosa dos filhos, ele frequentava os sacramentos, ele se confessou e a partir daí frequentava, né? Frequentemente ele se confessava. E a vida dos dois parecia que ia, né? Sempre parecia perfeita a vida deles. Só que o que aconteceu?
apesar dele ter mudado, né, ele estar vivendo em estado de graça, estar frequentando os sacramentos, ter se convertido, ter se tornado um bom marido e um bom pai, aqueles antigos inimigos políticos dele não haviam se convertido. E eles ainda tinham um profundo ódio contra ele. Até que um dia ele foi viajar a trabalho, né, para fazer um negócio em uma outra cidade, e no meio do caminho ele foi assassinado. Fizeram uma emboscada e conseguiram pegar ele. De madrugada, Santa Rita estava dormindo, os gêmeos dormindo. Ela escuta um barulho quando ela vê 2 amigos tinham carregado ele e levado de volta para casa. Ele já está todo ensanguentado. Santa Rita pega ele, encosta a cabeça dele no colo dela e consegue escutar dele as últimas palavras, dizendo que ele perdoava os agressores. E ele cita ainda a passagem bíblica das bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos. E aí ele morre ali no colo dela, todo ensanguentado. Bom, as crianças veem aquilo, ela não conta ainda para eles o que tinha motivado a morte do pai. Eles não sabiam que tinha sido um assassinado, que ele tinha sido assassinato, não sabia quem tinha cometido isso. Só que com o tempo os meninos vão crescendo e muitos vizinhos ali da região sabiam da história, porque sabiam que ele era muito briguento, e eles acabam contando para os 2 sobre isso. E aí eles chegam para a mãe e falam, né? Nós descobrimos que tal pessoa matou o pai, é verdade? Santa Rita confirma, sim, foi ele mesmo. E aí os gêmeos falam, então nós queremos fazer justiça, nós queremos matar ele e vingar a morte do nosso pai. E Santa Rita começa a dissuadi-los de toda forma. Ela diz, não, né, não façam isso, o pai de vocês morreu perdoando os agressores, não faça isso. Só que nada, né, tira da cabeça dos meninos esse desejo de fazer a justiça. E Santa Rita, ela chega, né, ao ponto, olha até onde vai o amor de uma mãe. Ela chega ao ponto de pedir para Deus a própria morte dos filhos, para que eles não cometessem um pecado tão grande, que fosse, né, o pecado de matar. E aí ela diz então para Deus, né, antes que se manchem com um pecado tão grande a teus olhos, é melhor que os tomes contigo, Senhor. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Santa Rita fez isso porque ela era má, porque ela não amava os filhos de forma alguma. Ela amava profundamente os filhos, e justamente por amar, ela sabia que a coisa mais importante que a gente pode desejar para alguém nesse mundo é o céu. Não tem nada que possa ser melhor do que desejar para os próprios filhos o céu. E foi isso que ela desejou para eles, e por isso ela chegou a pedir isso. E Deus atendeu o pedido de Santa Rita. Os meninos foram ficando doentes, e até que eles começaram a ter uma febre muito forte. Um dos meninos morre, passa poucos dias, o outro morre. Isso depois de 2 anos da morte do marido. E aqui fala, né? Rita não tinha mais lágrimas para chorar. Rita sofreu profundamente a morte dos filhos, sofreu profundamente a morte do marido, mas ela sofreu com aquela certeza, né? Eu salvei a alma dos 3. Meu marido morreu perdoando os agressores, frequentava a missa, frequentava os sacramentos. Meus filhos morreram antes de cometer esse pecado mortal. Ela sabia que ela tinha conseguido a salvação da alma deles. E é exatamente essa a finalidade do casamento. A finalidade do casamento é que eu me esforce para levar o meu marido para o céu e os filhos, o marido esforce para levar a esposa para o céu e os filhos. E agora, né, é lógico, a vida de Santa Rita continua, depois ela se torna freira, acontece até, tem vários milagres, né, relacionados à vida de Santa Rita lá dentro do convento, mas o meu foco não é contar aqui essa vida posterior dela, né, posterior à morte do marido e dos filhos, é focar nesse primeiro momento. E por que eu escolhi falar sobre isso? Porque 2 grandes erros, né, são falados com relação a isso. O primeiro grande erro é achar que Santa Rita era uma mulher comum e que todas as mulheres da época dela viviam essa situação. Todas as mulheres que tinham maridos difíceis
maridos violentos, maridos brutos, elas se portavam como Santa Rita portou, porque Santa Rita era só uma pobre coitada, uma tola, vítima do seu tempo, vítima da opressão machista do seu tempo, e as mulheres todas eram assim. Isso é uma grande mentira, porque se todas as mulheres elas fossem assim, elas reagissem dessa forma, né, à violência dos maridos, à brutalidade dos maridos, se fosse assim, todas as mulheres daquela época teriam sido canonizadas, na verdade, porque se todas agiram dessa forma, então vamos canonizar todas, ou então não vamos canonizar nenhuma, já que isso é a mulher comum do século XIV, XV, que foi a época aqui de Santa Rita, se essa é a mulher comum daquele tempo, então não tem por que canonizar Santa Rita. Mas não, ela foi canonizada porque a igreja reconheceu nela virtudes heróicas, justamente porque ela viveu de forma heróica esse casamento e essa dificuldade toda com o marido e depois com os próprios filhos. Então, não, Santa Rita não era uma mulher comum. E as mulheres do seu tempo não reagiam todas da mesma forma. As mulheres do seu tempo, inclusive, aconselhavam ela, né? Fuge de casa, saia da sua casa, tenha amantes, né? O marido dela viajava, ficava grande período de tempo viajando. Quantas e quantas mulheres que no lugar dela teria arrumado amantes, teria colocado homens dentro de casa ou teriam fugido de casa. Mas Santa Rita não. Ela fez uma promessa no dia do casamento que ela seria fiel e o amaria até que a morte o separasse, e assim foi. Ela foi fiel a ele até a morte. O segundo grande erro que é dito, né, é achar que isso que Santa Rita viveu é a época dela. Hoje, nós não devemos imitar o que Santa Rita fez. Hoje é inadmissível que uma mulher, em pleno século XXI, ela se comporte como Santa Rita, porque hoje as mulheres têm seus direitos e as mulheres não devem se comportar como Santa Rita. Isso também é um grande erro. A igreja, ela não mudou o seu ensinamento. A finalidade do matrimônio, naquele tempo, era que a mulher levasse o marido e os filhos para o céu e que o marido levasse a mulher e os filhos para o céu. A finalidade do casamento continua sendo essa, ela não mudou. A finalidade do casamento hoje é que eu, sou casada, leve meu marido, os filhos, se vierem, para o céu. E que o meu marido também, ele trabalhe e esteja disposto a dar a vida para me levar para o céu e os filhos. Essa é a finalidade do casamento. E é isso que nós devemos pedir para Santa Rita. Pedir que Santa Rita interceda mesmo por nós, para que nós consigamos vencer as dificuldades do nosso matrimônio e que, como ela, cumprir aquela promessa de ser fiel até que a morte nos separe. E se isso parece escandaloso hoje, né, talvez você pense, mas isso hoje é inadmissível, hoje nós temos o divórcio, isso é lá no tempo de Santa Rita, hoje para o homem moderno isso é muito inadequado. Não, isso foi inadequado desde sempre. Se você for pegar lá nas Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor, em São Mateus capítulo 19, que os fariseus vão perguntar, né, se é permitido que o homem despeça sua mulher, e Jesus responde que não, que o que Deus uniu, o homem não separe. E quando ele dá essa resposta, os discípulos, que estavam acostumados já de ouvir as coisas que ele ensinava, eles ficam totalmente escandalizados e falam assim, se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não se casar. E ele respondeu, nem todos são capazes de entender isso. Olha só, algo que foi extremamente escandaloso para os discípulos, que era escandaloso 1.300 anos depois, que foi a época em que Santa Rita viveu, e é algo que é escandaloso hoje para nós, 2.000 anos depois que Cristo disse isso. Então, isso é uma pedra de tropeço mesmo, né? Essa doutrina sobre o casamento, que é algo que de fato é para sempre. Foi algo que foi prometido no altar, que amaria e seria fiel até que a morte nos separe. E o mínimo que nós podemos fazer é honrar com a palavra que nós demos diante dos nossos familiares, diante dos nossos amigos e diante do próprio Deus. Nós fizemos essa promessa. Peçamos a Deus, com a intercessão de Santa Rita, que nos dê a coragem de ainda hoje, por mais difícil que seja, foi difícil para ela também, que ela interceda por nós, para que nós consigamos viver de tal forma a sermos fiéis às promessas matrimoniais que fizemos e sermos fiéis
até que a morte nos separe. Que Santa Rita interceda a Deus por nós.